Vamos ler a Bíblia então? O último dia que nós conversamos foi sexta-feira. E sexta-feira nós falamos sobre a vida eterna. E é importante nós enfatizarmos para que a gente possa começar a mudar essa cultura de que vida eterna só acontece depois da morte. Então a vida eterna não acontece depois da morte. A vida eterna acontece a partir do momento que você encontra verdadeiramente Jesus, ou que Jesus te encontra verdadeiramente. E aí você tem que ter as mesmas atitudes que o céu requer, né? Então nós conversamos sobre isso a semana passada, sexta-feira. Então nós vamos ler do verso 26 em diante. Nós estamos quase terminando o capítulo 2 de 1 João. 1 João, capítulo 2, versos 26. Então, a Bíblia diz assim: estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Beleza? É isso aí. Então é uma das coisas que nós temos já conversado muito, né? A respeito da justiça e a respeito da pessoa de Deus e também da vida eterna. Eu acredito que um dos eixos que João usa para escrever a sua carta é porque ele teve contato direto com Jesus. E por ele ter contato direto com a pessoa de Jesus, ele usa a pessoa de Jesus como chave da sua escrita. Então, uma das coisas que nós temos que saber é que todos aqueles, como ele diz, todos aqueles que Jesus encontrou têm uma unção. E João vai falar sobre essa unção, né? Alguns acham que essa unção é o poder de falar em línguas, de profetizar, de discernir, né? E aqui, com certeza, a unção nos leva a discernir a verdade, né? Discernir significa separar, né, as coisas que têm qualidade das coisas que não têm qualidade. Isso é discernir. Olhar por detrás da cortina. Isso é revelação, discernimento. Então, quando você tem algo escondido atrás da cortina e você descobre que está lá, isso é discernir, revelar.
né? Então, a unção que Deus nos deixou, que é o poder de discernir a verdade, né, das inverdades. Por que João está falando isso? João está dizendo isso devido ao problema que ele está enfrentando, que nós já conversamos sobre o gnosticismo. Então, a unção que Deus nos deu vai fazer com que a gente trabalhe com o discernimento, ao ponto de nós percebermos sobre a verdade. E é claro que esse discernimento está muito ligado à relação que você tem com as pessoas, porque isso vai acontecer quando você começar a entender quem é uma pessoa e o que ela faz através das falas e das atitudes dela. Então você vai discernindo quem de verdade ela é. Então João está preocupado com as pessoas que estão ouvindo as coisas que não são verdadeiras diante de Jesus. E por isso ele vai falar que ele escreve, porém ele sabe que existe uma unção no povo de Deus que não vai fazer com que esse povo não se desvie da pessoa de Jesus. Quando você permanece nele, você tem essa unção de discernimento em relação às outras as ações que as outras pessoas estão tendo. E aqui ele está falando sobre essa realidade de falar o que não é verdade sobre Jesus. Então o povo vai saber se aquela pessoa que fala e vive, ela está dizendo a verdade, né? Outra coisa que ele trata nesse texto é sobre a justiça. Então, o poder de Deus não está em simplesmente falar em línguas, profetizar dentro de uma comunidade, mas está em fazer justiça em relação às pessoas. Então, uma das coisas que é importante para nós entendermos que aquele que Jesus o encontrou, ele se torna promotor da justiça. Então, é a lei que vai prender, que vai matar, que vai dizer o que fazer com o ladrão, com o bandido. Não é essa lei que ele está dizendo. Não é essa justiça que João está trabalhando. João está trabalhando na justiça que está acima de todas, que é a vida que o ser humano precisa levar. Então, ele está falando de uma justiça para as pessoas, em relação à vida delas. Então, em relação às necessidades básicas que elas têm. Então, quando João está dizendo sobre isso, sobre sabeis que ele é justo, no último verso, e sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então aqui a gente tem uma pessoa que é justa. Por que Jesus ele é justo? Por que Jesus ele é considerado o justo? Ele venceu a morte? Isso, porque ele venceu a morte. Essa é uma das coisas que torna Jesus justo. Ele venceu a morte. Mas uma outra qualidade ou uma outra ação que ele teve em relação à justiça, é que ele, diante de Deus, ele nos justificou. E por isso ele se torna justo.
Então, as ações que ele teve aqui fez com que nós pudéssemos ser justificados por ele. Então, isso faz com que ele se torne justo. E nós nos tornamos justos a partir das atitudes que Jesus teve. E aí, se a gente deixar no mundo da abstração ou no mundo espiritual, como alguns dizem, alguns religiosos dizem a respeito disso, espiritualmente, né, a gente não tem atitude nenhuma em relação à vida do outro. Porque justiça faz com que eu me torne cego e me torne muitas vezes bitolado em muitas coisas que eu poderia fazer diferente em prol do outro. Então, justiça ou as atitudes de Jesus sempre teve uma inversão de valores que a sociedade impunha na época, né? Qual é a imposição da sociedade judaica naquela época? Era a separação do pecador com o santo ou com o sagrado. Então, o pecador, ele nunca poderia se aproximar de pessoas que fossem sagradas. E para isso, para o judaísmo, era justiça. Que nem uma pessoa que tinha lepra, poderia se dizer hoje uma pessoa que é soro positivo e que já está quase em estado terminal. Então, a pessoa que tinha lepra, ela tinha que ser separada da sociedade, morar do lado de fora dos muros e viver das doações que as famílias podiam deixar numa certa distância para eles comerem. Então, isso é ser justo, se afastar das pessoas que têm alguma doença e que pode ser contagiosa. Isso é ser justo no tempo de Jesus. Mas Jesus, ele faz ao contrário, ele vai lá passar entre os leprosos para poder curá-los. Então, Jesus, ele inverte o valor da justiça naquela época. Então, uma das coisas que Jesus faz é curar os leprosos. Outra coisa que Jesus inverte a justiça, e isso, inverter a justiça da época significa inverter também o pensamento de santidade. Porque o pensamento de santidade antigamente era se afastar do pecador. Sim, o Berton, ele tem um problema sério de doença e tudo mais, então eu tenho que me afastar dele porque a impureza dele vai passar para mim. Isso é ser justo, impedir que a impureza de uma pessoa venha para mim. Mas aí, o que acontece? Jesus, ele faz diferente. Ele vai e toca em todo mundo que está doente, que está morto, né, que é excluído da sociedade, e ele sempre cura as pessoas. Então, uma das coisas que a gente nota nisso é que Jesus, ele se aproxima das pessoas consideradas erradas e passa a pureza dele para aquele que é impuro. Então, isso é uma forma de injustiça na época, mas para Jesus é justo, né? Então, a justiça não é de Deus, não é se afastar daquele que erra, mas é se aproximar ao ponto de que a minha pureza passe para ele. O religioso, ele pensa da seguinte forma: a impureza dessa pessoa vai me contaminar. Mas no Evangelho é a minha pureza que vai purificar aquele que está longe de Deus.
Então isso é uma inversão para o mundo religioso, porque o religioso ele tem essa ideia de sagrado, e por ser sagrado ele se dá o direito de não se envolver com ninguém, né? E um exemplo claro dessa situação é o Papa anterior a Francisco, que ele não permitia se tocar, né? Porque ele se acha o homem sagrado. Assim também como alguns pastores que nós temos no meio brasileiro, que também não se permite ser tocado, porque ele acha que ele está acima de tudo. Então a justiça do Evangelho sempre tem que estar sendo pensada para ser invertida na sociedade ao qual se impõe uma justiça violenta e uma justiça de separação. A justiça que Jesus quer não é uma separação, mas é se aproximar para que o outro possa se tornar justo também. Então Jesus ele sai do céu, vem para a terra para fazer com que alguns se tornem justos. Então, quando Jesus encarna, a justiça de Deus encarna. Então a justiça de Deus não é se afastar da pessoa, mas é se aproximar dela. Então isso é algo que nós precisamos pensar em relação a toda a nossa construção, porque a nossa construção sempre é dessa forma. Quando alguém tem tanta dificuldade de viver, nós expulsamos a pessoa do nosso meio, porque ela não consegue se relacionar com o grupo que está fechado. Isso é injustiça. Então Jesus não, Jesus ele traz a pessoa para perto, para poder fazer com que ela se torne justa como ele foi. Por isso que ele está falando que se Jesus é justo e nós permanecemos nele, a justiça também está em nós, né? E por isso nós podemos abrir a nossa vida e se aproximar daqueles que são injustos, para que eles se tornem justos. Então é uma atitude clara de Jesus na encarnação. A encarnação traz a justiça de Deus para a terra. E a justiça de Deus é totalmente inversa à justiça humana ou à justiça religiosa. Então João termina esse capítulo falando a respeito da justiça de Jesus e também como nós devemos ter atitudes práticas sobre justiça, né? E aí ele vai no capítulo 3 falar que se você falar para o seu irmão que o seu irmão que tem necessidade, né, e você não estender a mão para ele, o amor de Deus não está nele. Isso significa que a justiça de Deus também não está nele, porque a justiça de Deus é suprir a necessidade daquele que vem falando que tem. Então nós precisamos entender que ser cristão é muito mais do que olhar só para o céu. Ser cristão é olhar para o outro, e não só o olhar em si, mas oferecer as mãos, os braços e os bens ao outro, para que a justiça divina seja vista. Então é algo que nós precisamos pensar no nosso meio, que muitas vezes nós queremos que alguns ajam com a nossa própria justiça, e isso não é certo fazer. O certo a fazer é saber o que Jesus faria e assim tentar aplicar para o nosso meio. Seja imitadores de Cristo. Isso,
sedes imitadores de Cristo como Ele é. Então a justiça em si, a justiça do Evangelho é totalmente diferente da justiça dos religiosos. Então nós precisamos estar atento, porque nós somos induzidos devido à cultura que vivemos. Ou muitas vezes nós queremos tanta justiça que passamos a ser injustos com todos, muitas vezes. Então o Evangelho vai trazer o equilíbrio que precisamos para poder viver a vida praticando a justiça, né? Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Então pode falar. Então é assim, quando nós queremos usar da nossa própria justiça, nós sempre vamos querer nos afastar dos outros. Quando nós queremos usar a justiça do Evangelho, nós sempre vamos nos aproximar dos outros, né? Porque mesmo que as pessoas façam mal para você, como aqui nós temos alguns que gostam de fazer mal para os outros, você tem que se aproximar dele, porque assim ele vai aprender a viver uma vida mais justa. Então, mas é difícil viver assim, né? Eu falei, é verdade, porque se fosse fácil não era evangelho. Já vinha com... Esse julgamento a gente sempre é bom, o outro é ruim. Isso, porque é justiça própria, né? Nós achamos que nós somos certos em tudo. Tem um trecho que diz que, acho que é Paulo que fala, que a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Isso. E aí falam que esse trapo de imundícia é como se fosse um absorvente sujo. É isso mesmo, né? Trapo de injustiça, é o trapo que as pessoas usavam, né? É que às vezes a gente tem uma fala que é assim, né? Tipo, não importa o que o Bertão está falando de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. E aí eu tô vendo totalmente as minhas vontades, todo mundo está enxergando que está errado. Isso. Mas não importa o que Deus pensa, Deus já está usando as pessoas para falar, eu quero que Deus venha e fale, não, você está errado. Isso aí é religião, né? Isso é religião muito claro, né? Porque o Evangelho, ele se humaniza, né? Ele está nas atitudes de bondade que nós podemos ter para com o outro, né? Mesmo que o outro não tenha nenhuma atitude de bondade para com a gente. Então nós temos que continuar. E Jesus constrange a gente a ter atitudes de justiça pela bondade que ele praticou e que ele pratica ainda hoje. Então nós temos que, e é muito difícil isso, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a praticar a bondade, né? A gente quer mesmo praticar a impiedade. Então isso é complicado. Então a justiça religiosa, ela te condena a ponto de apontar e de condenar mesmo de verdade, de aplicar alguma correção. E o Evangelho, ele não te condena, mas sim te traz para o caminho certo, é isso? É isso. É isso mesmo. Vai mudar as suas atitudes, né? Mas para a luz, tira das trevas. Vai mudar as suas atitudes. O Evangelho muda as nossas atitudes, né? Como eu gostaria de abrir a cabeça de alguns aqui e colocar algo diferente na cabeça deles, no coração deles, mas não posso. Eu não posso. Não dá, né? Porque isso é papel de Deus, não é meu. Mas o que eu posso fazer?
eu posso dizer, você está agindo errado, precisa consertar, né? Você precisa mudar as suas ações, né? Sabe, você não acha que às vezes a gente acha, fiquei pensando no que o Rodrigues falou, uma coisa assim, que às vezes a gente entende correção e condenação como se fossem coisas parecidas e acha que a correção, ela é muito ruim, assim, muito pesada, tipo, isso é como se a pessoa estivesse colocando um peso sobre a minha vida, a correção. Porque assim, eu, com o passar do tempo aqui, eu aprendi a ver o valor da correção. Não que é, nossa, eu amo ser corrigida, não. Eu vi o valor. Então, tipo, essa é uma coisa que me dá, assim, vontade de ser corrigida, porque eu sei que tem valor. Mas, eu também tinha esse pensamento. Eu tinha, né? Eu também não, porque eu não posso falar que eles têm, mas eu tinha esse pensamento de que a correção e a condenação era a mesma coisa. Então, tipo assim, a pessoa não tá me ensinando a ser melhor. Ela tá apontando que eu sou ruim, ou tipo, querendo me botar pra baixo, aí isso mexia com o meu ego, a minha autoestima, enfim. Hoje eu já vejo diferente. Quando alguém fala assim pra mim, tá errado, eu fico pensando, como eu posso mudar? Antes era assim, tipo, como eu posso mudar pra ninguém mais ter que me encher o saco disso? Hoje já não, tipo, como eu posso ser melhor, sabe? Eu sempre penso muito assim, pra não ferir os outros e também pra não desagradar a Deus. Então eu acho que essa é uma coisa que muitas vezes a gente pensa, que a correção é uma condenação. É por isso que Jesus vai dizer que aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você aquilo para os outros, né? Então, uma retribuição abençoada é eu pensar se eu gostaria de que as pessoas gritassem e xingassem a minha pessoa, né? Então, se eu não quero que a pessoa faça isso comigo, eu tenho que começar a fazer com ela. Mas a justiça da sociedade hoje é diferente, né? Eu fico aqui no aguardo com um monte de pedra no meu bolso. Se a pessoa vier falar comigo ou falar alguma coisa que eu estou errada, eu vou jogar um monte de pedra em cima dela. Tá errado, mano, né? Tá errado, não é assim, né? Não é desse jeito. O jeito certo é ir desarmado, né, para a relação. E você ter atitudes que você quer que as pessoas tenham para com você. E isso é complicado, né? Mas é algo que nós aqui precisaríamos praticar, né? Porque todos nós vivemos com um monte de pedra no bolso. E aí qualquer um que chegar para dizer algo para nós já vamos atacar um monte de pedra nele, porque o que a gente quer é terminar com a vida dele, né? Então, tem gente que não carrega pedra, né? Carrega um caminhão de tijolo, porque a hora... Carrega bloco. E essa é uma coisa que nós estamos tão acostumados, porque a sociedade aqui, onde nós crescemos, foi dessa forma. E aí nós achamos que isso é tudo normal, mas isso é uma anormalidade, isso é uma anomalia. Isso é uma construção social, não é só de família, né? Porque a família pode ter sido violenta com você e você ter amigos violentos, e aí você vai se tornar violento, né? Ou a sua família foi boa, mas você teve vários amigos violentos, você será violento, né? Então você vai sempre carregar um monte de pedra, um monte de tijolo, ou então um monte de bloco, né? Alguns carregam caminhões, outros carregam pedras no bolso, mas isso é injustiça, porque Jesus ele disse claro, se você quer que as pessoas façam algo por você, faça por ela. Porque quando ela vier fazer, ela vai pensar duas vezes, né? Então é uma coisa que a gente precisa de verdade começar a praticar aqui na nossa casa, né? A justiça, porque assim ele vai permanecer em nós, né? Mas aí se a pessoa fizer tanta coisa errada, o que nós vamos fazer com ele?
Então vai chegar uma hora que a gente não aguenta mais, aí a gente vai meter o pé na bunda da pessoa, né? Porque a gente não consegue, é humano, nós não somos divinos, né? Nós não somos Deus. Mas a gente tem que persistir na prática de tentar trazer o camarada para a luz, né? Isso. Para não deixar o cara nas margens, deixar o cara no meio. Justiça e sabedoria. Mas se a pessoa Mas tem a parada de sacudir o pó do peixe. É, filho. Tem essa passagem também. É. Tem uma hora que Olha isso. sacode o pó e sai, mano. tem hora que a pedra vai sair. Tem uma hora que você tem que sacudir, você vê que a coisa não sai, a própria Bíblia fala, sacode. A Bíblia também fala que a gente não pode dar pérolas aos porcos, né? Então não adianta, se você está na lama, a Bíblia vai dizer, você que está sujo, se suje mais, e você que está limpo, se limpe mais, né? Então, a gente pode ajudar a pessoa a ir para a lama também, né? Igual a Peppa. Igual a Peppa. Não é? Vai, Olha que Peppa. idiotice depois desse desenho. Tá. A Peppa. Então é isso, gente. Nós podemos orar. E que a sua prática seja uma prática de justiça. Né? Tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos viver junto, de podermos caminhar, Senhor Deus, na Tua presença, apesar das nossas falhas, apesar das nossas roupas sujas, apesar da imundícia dos nossos pensamentos, apesar dos julgamentos que temos, Senhor, em relação à atitude dos outros, apesar, Senhor Deus, ó Pai, dos nossos pensamentos maus, nós queremos de verdade sermos praticantes da justiça. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, Jesus, a sermos mais justos, a olharmos diferente para o outro, a avaliarmos, Senhor Deus, o outro conforme imagem e semelhança Tua, e que nós possamos, Senhor Deus, praticar aquilo que o Senhor disse, que aquilo que nós queremos que as pessoas façam pela gente, que nós possamos fazer pelos outros. E não importando se seremos ridicularizados, violentados e até mesmo criticados como injustos. Queremos, Senhor, te servir. E queremos que o Senhor se agrade das atitudes que temos e da vida que levamos. Nos aproxima. Nos aproxima da sua pessoa, que ela é justa, amorosa e santa. No nome de Jesus. Amém. Amém.